E a gente começa falando sobre a guerra. O presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel afirma que o país só vai concordar com o cessar-fogo em troca da libertação de um número massivo de reféns. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações. 42º dia de conflito no Oriente Médio, Luca. E Israel continua batendo nessa tecla em relação ao cessar-fogo e os reféns. Bem-vindo. É isso mesmo, Thiago. Boa sexta-feira à noite para você e todos que nos acompanham aqui no Jornal da Jovem Pan. Nós vimos que Israel diz que o cessar-fogo ou o fim das hostilidades, dos bombardeios na região de Gaza, depende da liberação de um número massivo de reféns. Nós sabemos que até agora são mais de 240 pessoas que seguem sob a custódia do Hamas. Alguns calculam mais de 20 crianças, 30 idosos, grande parte delas mulheres e também quase todos civis. Portanto, Israel acredita que caso isso seja realizado nas próximas semanas, as hostilidades poderão ser diminuídas ou até mesmo haver um cessar-fogo. A gente vê que neste momento apenas 4 reféns foram libertas com vidas e outras 2 foram encontradas mortas, segundo o que foi confirmado nas últimas 24 horas. Uma senhora de 65 anos que foi capturada no kibbutz de Berri, esse que foi um cenário de grande crueldade e destruição do atentado terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, e também uma outra soldado israelense de 19 anos que foi confirmada como morta na manhã desta sexta-feira. Nós vemos que durante esse dia muitas negociações acontecem com a intermediação dos Estados Unidos e o Catar, para que nas próximas horas, até mesmo nos próximos dias, esses reféns possam ser libertos. Falam no número entre 50 e 100 reféns, mas não há nenhum fato concreto, não há nenhum tipo de sinalização do Hamas que isso será realizado. Nós vemos que há a necessidade, sim, de uma pausa humanitária, mas o Israel ele pede para que o outro lado também se comprometa a tornar isso possível. Falando sobre a questão humanitária, Israel agora vai permitir 2 caminhões de combustível a entrar no território de Gaza por dia, o que totalizaria um número de aproximadamente 140 mil litros de combustível diários para a faixa de Gaza. Vale lembrar que essa região está sem energia elétrica e depende dos geradores para funcionar, e esses geradores, por sua vez, dependem do combustível, seja gasolina, seja diesel, para que possam funcionar. O medo de Israel é que a falta de energia e a finalização do serviço de todas as infraestruturas sanitárias, dos hospitais, enfermarias, possa acarretar uma onda de epidemias por toda a região de Gaza, o que seria, obviamente, muito difícil para os seus próprios soldados lutarem e para a própria população civil de Gaza. Então, eles querem que esse combustível seja dado às Nações Unidas, que fará depois essa distribuição prioritariamente à infraestrutura sanitária, como eu disse, aos hospitais, para que os doentes sejam todos cuidados e também a água seja purificada para que nenhuma doença possa se alastrar, exemplo de alguns surtos, né, de sarna e também de diarreia que foram observados nas últimas semanas. Não sabemos ao certo quando isso vai começar, mas acredita-se que já nesse final de semana isso seja possível e possa já aliviar a situação humanitária dentro da faixa de Gaza. No que diz respeito às questões humanitárias e outras negociações, não vemos nenhuma movimentação expressiva nesta sexta-feira, além das continuações que foram realizadas no início dessa semana, como eu disse, com o intermédio do Catar, principalmente, que tem tentado a liberação de mais reféns. Ô Luca, no fim da noite, praticamente no começo da madrugada em Israel, foram ouvidas novas explosões na fronteira com Gaza. Agora, ontem a gente já falava aqui sobre essa possibilidade de Israel também atacar o sul de Gaza, e hoje isso ganhou mais força. Agora, a população deixou o norte e foi para o sul. Como é que deve ser a ação de Israel no sul quando a população civil está praticamente concentrada lá, deixou o norte e foi para o sul? Essa é a dificuldade, Thiago. Nós vimos que dezenas de milhares de pessoas fizeram o deslocamento do norte ao sul a pedido, né, seguindo as ordenanças do Exército de Israel, já que as lutas, toda essa incursão terrestre se concentraria no norte, que é uma zona mais povoada e onde está a maior parte da rede de túneis do Hamas, mas em cidades do sul de Israel também há um pouco desses túneis, principalmente na região de Khan Yunis, a Khan Yunis, talvez em português, que foi uma região onde os brasileiros ficaram lá esperando a confirmação da liberação da fronteira com o Egito para que pudessem sair e serem repatriados para o Brasil. Nós vemos que, apesar
dos soldados estarem concentrados na parte norte, bombardeios foram realizados na parte sul. E aí a ONU coloca essa pergunta para Israel, onde eles querem que essas pessoas, esses civis que se deslocaram, sigam agora, sendo que a fronteira continua fechada, o Egito continua intransigente sobre uma abertura indiscriminada da fronteira para milhares de refugiados, e essas pessoas ficariam então encurraladas sem ter para onde ir, caso a parte sul fosse também palco de intensos bombardeios, assim como se deu no norte. É uma questão que tem sido fortemente criticada por várias nações dentro do Conselho de Segurança, e também a gente vê que o apelo de nações ocidentais, até mesmo aliados históricos de Israel, tem começado a surgir, a exemplo dos Estados Unidos e da França, que acreditam que não dá para Israel deslocar esse contingente de pessoas para o sul, sendo que o sul agora se tornará um alvo militar. As Forças de Defesa de Israel, a IDF, diz que tudo isso faz parte da sua estratégia para a eliminação dos terroristas do Hamas e também para o resgate do maior número possível de reféns, caso eles não sejam liberados pela espontânea vontade do grupo terrorista, mas é um impasse que acaba dificultando também todas essas negociações diplomáticas que acontecem nos bastidores. Só um pequeno adendo: hoje o presidente turco Recep Tayyip Erdogan veio aqui à Alemanha para conversar com o presidente Frank-Walter Steinmeier e também o chanceler Olaf Scholz, para falar sobre diversas questões, incluindo a questão de Israel. Lembrando que a Turquia também é um país que está ao lado oposto das potências ocidentais e pode ser um parceiro fundamental na liberação desses reféns, já que também tem influência com o Hamas. Você falou já sobre esse encontro entre Estados Unidos e o Catar, uma tentativa dos dois países para falar sobre a questão dos reféns, mas outros dois pontos chamam a atenção, Luca. Primeiro, o Irã afirmou aos Estados Unidos que não quer a escalada da guerra. Isso chama atenção. E o outro ponto, o Vaticano confirmou que o Papa vai se reunir com parentes de reféns em Gaza e também palestinos. De que forma essa diplomacia vai avançando e também essa declaração de autoridades do Irã? Olha, Tiago, na questão do Irã, nós vemos que há uma mudança da retórica. O Irã, que fez uma retórica muito veemente, muito belicosa contra os Estados Unidos e Israel durante os primeiros dias de guerra, as primeiras semanas da guerra, tanto nas Nações Unidas quanto através do próprio Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, quando se encontrou com líderes do Hezbollah e do Hamas em Teherã. Nós vemos que agora há uma redução nesse tom, porque eles sabem que o país não poderia se envolver diretamente com uma guerra, apesar de que indiretamente o Irã está muito envolvido em vários conflitos pelo mundo com o financiamento desses grupos fundamentalistas espalhados pelo Oriente Médio, a exemplo do Hamas, do Hezbollah no Líbano e também dos Houthis no Iêmen. Então, talvez seja aí uma versão um pouco mais moderada, se assim podemos dizer, porque eles pensam que a presença americana dentro do Oriente Médio, com os seus porta-aviões, possa significar uma perda muito maior para o Irã, que tem os seus interesses geopolíticos, mas não conseguem superar a capacidade militar dos americanos. No que diz respeito ao Papa, a gente vê que ele tem feito muitas orações relacionadas a todas as vítimas, tanto israelenses quanto as palestinas, inclui nas orações do Ângelus todos os domingos as pessoas civis que estão sendo vítimas dessa guerra, e ele acredita que se reunindo com essas famílias, por mais que muitos sejam judeus, não sejam cristãos, não sejam católicos, ele acredita que tem um valor simbólico e seja necessária a postura do Vaticano nesse conflito. Lembrando que em outros momentos ele também tentou intermediar o encontro entre a autoridade palestina de Mahmoud Abbas com o governo de Israel, não teve muito sucesso nisso, mas ele acredita que a intenção vale bastante, a simbologia, afinal é o líder da maior instituição religiosa do mundo, e isso sempre vai para as manchetes também. Sim, sem dúvida. Luca Bassani, nosso microfone na Europa, você ainda vai voltar nessa edição do Jornal Jovem Pan.